Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca. Hoje a gente vai falar com o Ricardo Schellbauer, Ricardo Antônio Schellbauer, que é proprietário da ABIN Casas. A gente vai falar um pouquinho sobre construção civil. Ricardo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papinho. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Ô, Ricardo, vamos começar contando a história aí sua. Como é que você começou a trabalhar na construção civil, cara? Você sempre foi da construção civil? Você é um investidor apenas da área? Como é que é a tua história na construção? Então, Enio, eu sempre fui empreendedor, né? E há uns 10 anos atrás eu estive no Rio Grande do Sul e conheci esse modo de construção de casa pré-fabricada, né? E eu voltei para Joinville, foi uma viagem de férias, né? E comecei a pensar muito nessa situação. E eu tendo um amigo lá no Rio Grande do Sul, a gente trouxe a ideia para montar na região, né? Inicialmente a gente pensou em trazer no meio construtivo do Rio Grande do Sul, mas certo. Como são culturas diferentes, não foi bem aceito aqui. Aí a gente foi adaptando, né? E com o decorrer do tempo, a gente montou a empresa e depois que veio a pandemia, eu encerrei a minha sociedade com esse parceiro, né? E como a gente vinha fazendo um bom trabalho, quando eu me dei por conta, eu já tinha vendido 5 casas dentro da minha própria cozinha. Certo. As pessoas vinham na minha casa procurar para que eu fosse construir as casas, né? E aí deu início a ABIN Casas. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Tu já entendia de construção civil? Sim. Já tinha noção daquilo. Quer dizer, você não era um novato total. Não. É o método construtivo que você trouxe para cá e adaptou. Uhum. Agora, essa casa pré-fabricada, uma característica dela é a velocidade que ela é construída, né? Em relação à casa lá, tijolinho por tijolinho, é muito mais demorado. Qual que é a diferença entre uma casa do mesmo tamanho, médio, que a ABIN costuma entregar, e uma casa feita, por exemplo, por uma equipe de pedreiros, sei lá? Qual é a diferença de tempo para a entrega dessa casa? Uma casa pré-fabricada, ela pronta, né, de madeira, a gente consegue entregar ela pronta em 25 dias. Quer dizer, se eu tiver um terreno apropriado, que não precisa fazer adequações, sim, se eu entrar em contato com a ABIN e falar, poxa, eu tenho terreno e eu tenho uma grana aqui para investir, eu gostaria de fazer uma casa rápida. Você garante que, começada a obra, claro, porque tem os trâmites, né? Isso. Mas a partir do momento que você inicia a obra oficialmente, em menos de um mês você consegue entregar? Em menos de um mês a gente consegue Mas entregar. Em condições já de morar nela ou ainda não? Em condições de morar. É muito rápido. A gente já teve obras entregues em 15 dias. 15 dias? É. Quer dizer, então é super rápido. É super rápido. E essa casa de madeira, ela já é pronta? Como é que ela vem em módulos? Como é que é o processo? A gente monta ela, a gente constrói ela no lugar. Certo. Né? Ela vem a madeira, né? Toda beneficiada e pronta para fazer os recortes e montar ela. Agora, a ABIN não faz só esse tipo de casa, vocês têm algumas opções. Não, a gente faz casas de alvenaria, casas de laje, casas no padrão Caixa Econômica, né? E você me dizia que, inclusive, uma característica de vocês é que dá para fazer um projeto personalizado. Quer dizer, o cliente pode mais ou menos idealizar a casa que ele acha que é a casa ideal e vocês vão desenvolvendo com ele, claro, dando ideia, isso aqui não é uma boa, aquilo ali talvez seja melhor fazer um pouquinho diferente. Isso é um fato bem interessante, né? Geralmente o cliente ele vem com uma ideia e a gente, como conhece da construção, sabe o que fica bom, o que fica ruim, a gente vai sugerindo ao cliente. Falou, acho que tu pode mudar isso aqui, tu pode melhorar isso aqui, sempre pensando no uso da casa, né? Para que seja uma casa, ela seja uma boa condição de uso, né? Uma coisa também que a gente faz bastante é investidor. Então, às vezes o investidor ele tem um terreno, ele não sabe o que fazer. A gente vai ali e monta um projeto para usar bem o espaço do terreno para gerar uma renda para esse investidor. Né? Agora, você estava falando de investidor, né? Mas essa casa pré-fabricada, ela é mais acessível, por exemplo, do que uma casa convencional? Sim, ela é bem mais acessível. O preço é mais acessível e o tempo de construção é hoje o que chama muita atenção, né? Quer dizer, quem pensa em investir para ter um retorno com aluguel, por exemplo, o ideal seria essa pré-fabricada. O ideal é pré-fabricado. Pela agilidade que vocês conseguem entregar. Uhum. Agora, vem cá, me conta uma história. O que é muito comum? Assim, quais são os sustos mais comuns, os erros mais comuns que as pessoas que procuram a ABIN cometem, se há que há esse tipo de problema? Enio, um erro da pessoa que quer construir é ela não olhar a empresa que ela vai negociar, certo?
Então, há um mês atrás até teve um fato bem interessante, que a gente viu uma das nossos posts da rede social e uma outra empresa, uma foto das nossas obras com o mesmo post. Quer dizer, o pessoal se apropriou do material de uma casa que vocês entregaram e estavam utilizando para divulgar uma outra empresa. Isso mesmo. Eu mesmo peguei minha rede social e fui conversar com o cara, né? E o cara... Amigo, casa muito bonita, gostei, inclusive nós que fabricamos ela. Isso foi bem isso que eu falei pro cara. Falei, cara, mas é engraçado que essa casa aqui fui eu que fiz, como é que tu... Aí o cara me bloqueou. Então quer dizer que é preciso estar atento também. Tem que estar atento, porque é um ramo que tem muito golpe, tem muito aventureiro, muita gente. Eu acredito que às vezes até nem vá de má índole, mas como não conhece o mercado, como não entende do assunto, acaba quebrando e com isso vai lesar as pessoas que acreditaram nessas empresas. Quer dizer, o cara se emociona, acha, vou conseguir, mas não tem o know-how e acaba cometendo erros. O grande problema, assim, ó, o erro que eu acho da pessoa que vai começar, que vai construir, né, que vai contratar uma empresa, ela olhar primeiro para o preço, para o valor oferecido. Porque é muito difícil tu conciliar qualidade com preço. Porque não dá para fazer milagre. Não dá para fazer milagre. Então tem empresas que oferecem um valor, a gente que sabe, que olha, que conhece a construção, sabe que aquilo ali não paga o custo da construção, né? E aí a pessoa vai lá, compra, dá o dinheiro dela. A gente já pegou vários casos de pessoas que levaram 50, 60 mil de golpe. Até a gente chegou a fazer 3 casas para clientes diferentes que levaram um golpe de uma mesma empresa. Certo. Né? Então, o grande erro é não ver a empresa que ele está negociando, ver o histórico dessa empresa, ver o trabalho que ela oferece. Então, você que vai construir, não tenha dúvida, antes de procurar decidir construir a sua casa, vai lá, procura a BIM Casas, observa o histórico da BIM Casas, peça para visitar as casas que já foram construídas e entregues, inclusive faça como nós fizemos, vai lá conversar com quem comprou e está satisfeito, porque esse, sem dúvida, essa é a melhor forma de você saber se a empresa é idônea e se você vai realmente conseguir transformar em realidade aquele sonho, porque casa, né, para muita gente, claro que tem investidores, mas para muita gente é o sonho de uma vida, né? Às vezes a pessoa compra a casa e vive a vida inteira naquela casa, né, Ricardo? Isso. E uma coisa muito interessante que a gente faz, a gente fecha o contrato com o cliente, constrói a casa dele, e toda obra que a gente entrega um brinde no final, né, para o cliente, e a gente bate uma foto com esse cliente. Se o cliente achar que não quer que poste, a gente não posta, até para preservar a imagem do cliente, né? Uhum. E às vezes quando é investidor também eles preferem não aparecer. Mas nós somos a única empresa que faz isso. A gente faz e mostra a casa pronta e a alegria do cliente de estar recebendo essa obra, né? Então isso é um diferencial. Outras empresas tentaram copiar nós, mas acho que eles não conseguiram chegar até o final da obra. Não chegaram a esse momento histórico. E com a alegria do cliente de estar recebendo, né? Agora vem cá, quando a pessoa vai comprar, ela precisa de financiamento. Vocês orientam os bancos que devem ser procurados, o processo todo? Como é que tem uma consultoria sobre como é que a pessoa vai fazer para facilitar esse caminho para ela conseguir viabilizar os recursos para conseguir fazer a casa? Isso, a gente dá essa ajuda para o cliente, né? A gente encaminha eles para algumas empresas financeiras, até a gente ajuda eles a analisar a questão de juros, né? Para uma que está mais ou menos juros, porque a gente sabe que hoje é difícil, né? Financiar, a taxa de juros está um pouco alta, mas a gente dá essa consultoria, a gente tem os consultores de vendas, né? Que vão fazer esse acompanhamento inicial ali, dando suporte no financiamento, quando o cliente precisa, né? Em questão de planta, de parte de engenharia, ver questão de terreno, né? A gente dá todo esse suporte inicial ali para a obra. Nós estamos conversando com o Ricardo Schellbauer, que é fundador da BIM Casas, com vasta experiência na construção civil. Ô Ricardo, como é que é o perfil do cliente da BIM Casas? Você consegue dar um percentual? É mais investidor? É mais pessoas que estão comprando a casa para morar? Como é que você define o cliente básico da BIM Casas? Bom, a gente tem cliente de vários, de todos os níveis, né? A gente tem investidores, a gente tem aquele que está saindo de trás da casa do pai, que vai comprar um terreno, aí a gente tem aquele que já está com a vida quase pronta, feita, se aposentou, quer comprar uma casa na praia, né? A gente constrói muito na Praia do Ervino, Barra do Sul. Então a gente tem inúmeros tipos de clientes, né? Aliás, você falou um ponto importante, né? Porque como você atua na região de Araquari, Joinville, norte catarinense, é uma área muito abrangente. Casa de praia,
O pessoal procura muito a BIM para construir aquela casa de verão, para se divertir no verão. Tem alguma característica diferente que o pessoal pede quando vai fazer, por exemplo, uma casa na praia? A casa de praia não tem como não ter uma área, né? Um varandão, né? Varandão e área, isso aí é casa de praia. O pessoal procura... o quarto pode ser pequeno, que não vai ter guarda-roupa, o pessoal já fala... Bota meia dúzia de como é que é? De beliche. Beliche, uma arara para pendurar a sunga e o biquíni. E tá tudo certo. E tem que ter a varanda para botar a churrasqueira, né? E fazer aquela festa. E vem cá, como é que vocês lidam com essa... Porque o material necessário para a construção civil muda de preço toda hora. Quer dizer, como é que é esse equilíbrio entre o início da obra? Ainda bem que no caso de vocês é rápido, né? Não leva meses e meses, né? Mas vocês conseguem ali na hora que vocês passam o orçamento, efetivamente honrar aquele contrato que foi estabelecido com o cliente previamente. Sim, se a gente fez o contrato, ele assinou o contrato com o cliente, ele não vai ter nenhum custo, a não ser que ele peça algum serviço extra na obra. Mas a partir do momento que é assinado o contrato, ele vai somente pagar aquilo que está em contrato. E como toda obra, Ricardo, queria que você falasse um pouquinho sobre os períodos de chuva, né? Sabe, quando vem aquele período de 15, 20 dias de chuva sem parar, isso certamente é um problemão para vocês. Vocês alertam os clientes sobre a possibilidade de atraso em relação àquela proposta inicial por conta das intempéries, certamente. Isso. O que a gente faz? A gente dá um prazo estimado para início de obra, né? O cliente tem que ter ali água, energia, né? Tem a questão de aprovação de prefeitura, CREA, todos os trâmites, né, legais, né? A partir do momento que tem, isso ali a gente dá um prazo de início. Geralmente a gente inicia antes, a gente não espera dar o prazo para iniciar, até por esse item, a questão da chuva, né? A parte da madeira ela é mais tranquila para fazer, a parte da madeira, mas a parte de alvenaria, né, como a gente faz ela com fundação radier, levanta os banheiros de alvenaria, então essa parte, a chuva ela atrapalha um pouquinho. Né? O que é essa fundação radier? Eu não faço nem ideia o que é isso. Isso é uma fundação, é uma sapata única, né? O radier é como se fosse uma sapata única, então as pessoas mais antigas, quando falam em casa de madeira, eles pensam naquela casa com assoalho. Certo, aquela estrutura de madeira, né? Isso, quando vai andar, fazem... né? Não, a nossa casa é com piso cerâmico, né? Ela é piso frio, de alvenaria, tudo, né? Banheiro de alvenaria, a cozinha com piso cerâmico. Hoje, essa gravação está acontecendo, para você que está vendo mais adiante, né? A gente precisa esclarecer. Que dia é hoje? 21 ou 22 de maio, gente? 22 de maio de 2025, é hoje, tá, gente? Só mudam os preços com o passar do tempo. Uma casa, qual é a casa com o menor tamanho que vocês fazem? Qual que é o preço? Uma casa de madeira pronta, entregue hoje, tá, gente? Aproximadamente. Uma casa hoje de madeira, 40 metros ali, vai estar em torno de 50, 52 mil reais. Quer dizer, com 52 mil reais você consegue entregar uma casa em condições para a pessoa morar, desde que ela tenha um terreno e que ela tenha as ligações naturais, isso. Água, energia elétrica e licenças. Isso. Essa casa tem que características? São quantos? Como é que é dividida essa casa? Essa casa são 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, né? Ela toda abertura em blindex, forro em PVC. A gente entrega ela, inclusive, até com as lâmpadas da casa. O cliente só vai ter o trabalho de ligar o cano de esgoto, ligar o cano da água e a energia da casa até no quadro disjuntor. Né? Quer dizer, prontinha para morar. Prontinha para morar. Então, mais ou menos 52 mil, hoje, 22 de maio de 2025. Isso. Então, veja, é menos do que um carro. Se você for comprar um carro novo, você não compra um carro por 50 mil nunca, né? Isso. Agora me responde, o que é mais importante para a pessoa? Você comprar um carro novo, né? Ou comprar uma casa para você, né? E essa casa também você consegue projetar ela para uma futura ampliação? Como é que se pensa a construção dessa casa? Então, como a gente faz esse suporte do cliente inicial ali, a gente vê qual é a necessidade do cliente, então a gente sempre faz essas perguntas. Pensa em aumentar a casa, porque aí a gente já vai projetar ela esperando uma futura ampliação dessa casa. Isso em relação à posição que ela vai ser construída no terreno. Posição de telhado, inclinação de telhado, isso pesa bastante na hora de ampliar, né? Quer dizer, o cliente não ter um maior gasto, né? Ele pode ter o menor gasto possível depois, né? Porque quando a pessoa compra a primeira casa, tá casando, tá entusiasmado, né? Isso aqui para mim tá bom hoje, né? Mas daqui a pouquinho chega aí 2 moleques, daí a situação muda de figura, vou ter que fazer um puxadinho aqui, outro ali. A máquina começa a trabalhar, né? Exatamente. Mais filho, daí... Aí já muda a situação. Aí a sogra também já gosta bastante do genro, já... Quero ficar uns dias aqui no final de semana, já começa a vir aquele povo todo. Ricardo, eu queria que você falasse pra gente como é que faz
para quem quiser procurar a BIM Casas, para receber a visita de um consultor, entra em contato onde, com quem. E uma coisa importante, eu tenho a grana, eu consegui o financiamento, tenho o terreno, certo? Quanto tempo eu entro em contato com a BIM hoje? Vocês vão lá dar uma olhadinha, não, aqui tem condições para fazer e tal. Quanto tempo que leva entre eu fechar negócio, assim, ó, no pior cenário, digamos que vocês estão cheios de obra lá, quanto tempo que demora para você começar a construir a casa? Isso vai depender da complexidade da obra. Claro. Se for uma obra normal que a gente faz, em torno de 20 dias a gente já consegue dar início. Em 20 dias? Mesmo que esteja lá uma correria na empresa, vocês dão um jeito. Tem obra que a gente consegue começar em 3 dias, 4 dias, depende da necessidade do cliente, né? Aquela pressa dele, a gente consegue encaixar ali. Porque tem gente que às vezes o cara está casando, está se organizando, ele não está afobado, né? Mas o investidor, se começar ontem, se entregar a casa ontem, é melhor, né? Essa casa que eu falei que a gente entregou em 15 dias... Ela foi uma situação dessa. A pessoa morava junto com os pais, e eu acho que daí o pai... Tomando dura? Falou, não, eu dou, mas tem que fazer rápido essa casa. Tinha uma lavação, daí foi desmanchada a lavação, foi feita em 15 dias a casa. Foi muito rápido, então. Legal. A construção dela é rápida, né? O que pode atrasar um pouco ali é a questão do período de chuva e a questão do pagamento das etapas, né? Então, a gente terminou uma etapa, o pessoal do escritório entra, faz a cobrança da próxima etapa, daí a gente já deixa o material todo pronto para entregar. E aí é só o tempo de o consultor terminar a etapa que ele foi fazer, ele volta para aquela casa. Gente, hoje, 22 de maio, se você não tem um imóvel, se você não tem uma casa, pensa bem, 52 mil. Não vale a pena pagar uma prestaçãozinha e ter a sua casa, cara? É uma coisa sensacional. Eu fico pensando, porque quando eu comprei a primeira casa, uma alegria, né, cara? Então, deve ser uma sensação muito gostosa para vocês também, né? Poder entregar o imóvel das pessoas. Eu imagino que para vocês também é uma satisfação, né? Não só pelo negócio que de vocês é a construção civil, mas certamente deve ser legal, né? Você vê a felicidade das pessoas quando entram na casa. Eu mesmo, particularmente, fico muito feliz, sabe? Porque cada casa, assim, a gente sabe que é um sonho de uma pessoa, que não é um... Eu costumo sempre falar para as pessoas o seguinte: tu comprar uma casa não é igual tu comprar um sapato. Apertou, vou ali e troco, né? É uma compra... É uma decisão de vida. É uma significativa, né? Então, tem que ser uma compra acertada, tem que ter um parceiro certo, né? No caso, nós estamos aqui, a BIM está aqui para ser esse parceiro, né? Então, mas a gente fica feliz de entregar a casa, de saber a satisfação do cliente. Tem alguns clientes que pedem para nós levar os futuros clientes para eles mostrarem a casa. Traz os clientes aqui, eles gostam, eles têm prazer de mostrar a casa, sabe? Falou, essa é minha casa, e super felizes. Tem cliente que manda presente para nós, passa um tempo, ele manda um presente, agradecendo, sabe? Então, isso é muito satisfatório, sabe? Eu posso dar meu depoimento, porque eu fui visitar um cliente satisfeito da BIM Casas, em Araquari, e deu para ver no jeito que o casal falava que eles estavam absolutamente satisfeitos com a casa, e realmente é uma casa muito legal. Eu acho que é uma casa mista, que ela não tem certeza. Ela tinha uma parte em madeira, eu acho que o banheiro é de alvenaria, isso, geralmente. Uma casa muito legal, num loteamento novo de Araquari. Eu fiquei impressionado com a reação do casal. Todos os dois orgulhosos, mostrando a casa. Isso deve ser muito legal. Por isso até que eu falei dessa coisa de satisfação que a própria empresa tem, né? Assim, é uma coisa interessante. A gente sabe que está no caminho certo, né? Não, claro, de vender, produzir, construir casa, mas a gente sabe que está lidando com o sonho das pessoas, né? A gente entregou uma casa em Garuva para o Matheus. Ele é caminhoneiro, gente boa pra caramba, rapaz. Faz uns 10 meses, 11 meses atrás. No sábado, ele fechou mais uma casa para a mãe dele. No sábado agora. E teve uma casa que a gente entregou na Praia do Ervino, na beira da praia, ali, uma casa de alvenaria. Esses clientes, eles nunca vieram na empresa. Eles são lá do norte do Paraná. Eles não sabiam nem a nossa cara. Por indicação, né? Eles foram consultar a nossa empresa, viram que era uma empresa séria, compraram só por telefone, por contrato. A gente entregou a casa para eles. Até é engraçado, tem uma foto no nosso Instagram, que tá com cadeira de praia, umas barracas. Eles vieram de lá para para receber a casa, já com o pessoal já para passar o final de ano. Já chegaram chegando. E a gente foi bater a foto, lá já tava cheio de barraca lá, sabe, na casa. E agora na terça-feira agora, ontem, eles, né, terça-feira, eles fecharam mais uma parte, mais uma casa na frente. Eles vão fazer uma parte comercial agora, fecharam também para a gente fazer. Então esse é o que a gente vê que estamos no caminho certo. Porque a pessoa comprou uma casa e ela voltar a comprar, então,
nós estamos no caminho certo. Deve ser gratificante, né? E isso é gratificante, isso é muito gratificante para nós. Não tem resposta melhor do que o cliente indicar um outro cliente, né? Quando alguém chega e fala, ó, eu comprei lá, fiz, sei que pode confiar, procura bem. Deve ser sensacional, né? Receber esse tipo de pedido. Eu como proprietário, eu estou sempre andando nas obras, né? Estou sempre olhando aqui e ali, olhando, principalmente na parte do acabamento, né? A gente tem equipe separada, né? Então, cada equipe faz uma parte. Aí, assim, a gente consegue ter um padrão de construção. E uma coisa que eu falo muito pro pessoal, eu falo assim, ó, faça como se fosse para você. Quer dizer, aquele zelo para cada como detalhe. Se fosse, eu sempre digo assim, ó, faça como se tivesse uma plateia olhando o que tu tá fazendo. Exatamente. Né? Mesmo que seja um cantinho lá do banheiro atrás da porta. Arruma, deixa bonitinho. Tá cheio de câmera escondida aqui, capricha. Eu falo muito pro pessoal assim, ó, eu falei, hoje em dia, né, o pessoal vai com o celular pro banheiro. Mas qual é o lugar que tu para ficar olhando as paredes? É no banheiro. É verdade. É onde tu mais tem tempo. Eu falei, então capricha bem no banheiro. Capricha aí. Que legal. Ó, gente, é o seguinte... O Ricardo vai voltar sempre aqui com a gente para falar da BIM. Esse endereço que você está vendo aí na tela é para você entrar em contato com a BIM, tá bom? Não deixe de entrar em contato. Ricardo, tem uma equipe grande lá para visitar o pessoal, para dar aquela consultoria e apresentar cada possibilidade e detalhe para você. Ricardo, muito obrigado. Quero que você volte sempre aqui para falar da BIM Casas. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui. Olha aí, a BIM Casas, falamos hoje com o Ricardo Schelbauer, com o proprietário, amigo. Aqui não tem enrolação, o dono vem aqui falar e quer resolver. Ó, tá aí o endereço na tela o tempo todo para você. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.